Olá, muito bom dia a todos e todas. Eu dou as boas-vindas a vocês à nossa formação sobre as novas diretrizes e regulamentação europeias DSA e DMA. E estou aqui hoje acompanhada da minha colega Joana. Antes de passar para a Joana, eu vou me apresentar. Alguns já devem conhecer-me. Eu sou Jéssica Carneiro, atual responsável de marketing para o mercado português na Partu. E agora peço para a Joana se apresentar. Bom dia a todos, eu sou a Joana Peixoto, alguns de vocês já me conhecem. Eu sou a Customer Success aqui na Partu, dedicada aqui ao mercado português e acompanho então os nossos clientes, tudo na estratégia digital. Obrigada, Joana. Eu acho que podemos esperar um minutinho, né, para que todos se conectem. Às vezes tem pessoas saindo de uma reunião a outra, e aí para dar esse tempo de pegar aquela água, porque hoje nós vamos passar aqui muitos conteúdos interessantes e pertinentes para a sua estratégia digital. Enquanto isso, eu passo pedindo para que vocês comentem conosco de que parte de Portugal vocês estão conectados. Se tem alguém de Lisboa, Aveiro, de Porto, outras partes, Porto, muito bem representado. Bom dia, Joana. Bom dia. Aqui de Lisboa. lindo o nome, Joana, gostei muito. Concordo. Tente concordar. Opa, Angélica de Funchal. Emília do Porto, olha, sou conterrânea. Mais um do Porto. Muito obrigada a todos vocês que estão conectados conosco. Bom, agora acredito que podemos passar um pouquinho adiante e o tema que nós trazemos hoje para vocês é um pouco mais técnico do que os outros webinars. Quem já esteve conosco em outros webinars vai saber a que me refiro. Em relação aos webinars anteriores, então eu peço que estejam bastante concentrados, vai ter bastante informação pertinente para as vossas empresas, ok? E nós vamos falar estritamente sobre essas novas diretrizes DSA, DMA e como é que elas vão impactar diretamente nos vossos negócios. São duas diretrizes que entram em vigor a partir do primeiro trimestre de 2024, então estamos à porta, ok? E que vão regular diversas questões do universo online, das plataformas e dos serviços digitais. Ok? Então, nossa agenda, antes de passar para a agenda, eu peço que vocês vejam aqui no chat, muitos já comentaram, então esse vai ser o nosso espaço para colocar questões, né, que vão ser melhor respondidas ao final dessa sessão. Também vamos ter alguns inquéritos que vão ser lançados ao longo da apresentação e pedimos para que vocês respondam para ajudar-nos a entender melhor em que ponto estão, ok? E também estão muito abertos para deixar as perguntas que vão ser respondidas ao final desta sessão, ok? Respondendo também uma pergunta muito comum, essa sessão é gravada, então todos os presentes vão receber a gravação ao final dessa sessão e qualquer questão estamos à disposição. Ok? Então, já passo aqui a apresentar um pouco da nossa agenda. Nós vamos começar introduzindo sobre a Lei dos Serviços Digitais, ou DSA, código, a abreviatura em inglês. Logo em seguida, passamos a falar um pouco sobre esse regulamento digital da União Europeia. No terceiro ponto, as diretrizes do Google, minha colega Joana vai assumir e entrar mais em detalhes. Quarto ponto, o que é a lei dos mercados digitais. 5, sugestões da Partu. E encerramos com as perguntas, tudo bem? E aí, passo a comentar qual que seria a diferença entre o DSA e o DMA. São duas diretrizes, uma que rege um pouco mais os serviços digitais, no sentido de combater a desinformação, conteúdos ofensivos, ou até violadores, em algum sentido, né, que possam ser nocivos para a comunidade digital dentro das vossas plataformas, seja ela uma ficha do Google, seja ela uma página no Facebook, etc. E do outro lado, nós temos o DMA, que é a Lei dos Mercados Digitais, que visa a garantir uma concorrência mais leal. Então, se por um lado, a DSA cria um espaço digital mais seguro, no qual os direitos dos utilizadores vão ser garantidos, do outro lado,
a Lei dos Mercados Digitais visa criar uma condição mais equitativa para promover a inovação, o crescimento e a competitividade no mercado europeu, tanto a nível local, Portugal, quanto a nível mais abrangente, a nível global, ok? Por que essa intervenção precisou ser feita? Né? Porque, segundo a União Europeia, os serviços digitais, ele afeta não apenas o ponto de vista comercial, mas afetam a vida nossa, utilizadores, empresas como um todo, em várias etapas de interação. Então, essas diretrizes visam a garantir e forçar com que as plataformas e as grandes empresas possam criar um espaço mais seguro para esses usuários e que elas não sejam detentoras ou que elas não possam criar um monopólio da informação e da interação que é realizada dentro desses espaços digitais, certo? Então, de outro lado, ao mesmo tempo que procura garantir esses direitos, as vantagens, né, dessa transformação digital pode ser inúmeras, né, sem esquecer também os problemas que elas implicam. Tá? Então, são uma série de intervenções que ela começou no início de 2020, a gente vai passar aqui um pouco sobre essa linha do tempo, e que impede, ou visa impedir, que essas empresas detenham uma parcela muito forte, como sabemos hoje, o Google seria uma dessas empresas que detém um pouco esse espaço, ok? E aqui já passo a apresentar essa cronologia das leis dos serviços digitais. Bom, a primeira vez que essa lei ou dos serviços digitais, ou DSA, entrou em pauta, né, no Conselho da União Europeia foi no início de 2020. Então, no final de 2020, no dia 15 de dezembro de 2020. Feito isso, passou a publicação no Diário Oficial da União Europeia no dia 27 de outubro de 2020, com vigor no dia 16 de novembro. Ou seja, uma vez aprovada, essa lei ela entraria em vigor no dia 16 de novembro, porém, apenas 15 meses após é que a União Europeia vai forçar com que esses organismos, o que eles chamam de gatekeeper, daqui a pouco eu passo a explicar-vos um pouco mais o que é que a União Europeia entende como gatekeeper, ok? E essa lei, ela vai passar a reger essas plataformas a partir do dia 17 de 2 de 2024, ou seja, entra em vigor para todas as plataformas até dia 1º de janeiro de 2024 e no dia 17 de fevereiro, essas plataformas estarão obrigadas a já ter essas diretrizes incorporadas nos seus algoritmos e no seu funcionamento interno, sob pena, né, de multa por parte do Conselho da União Europeia, caso não respeitem essas diretrizes, ok? Então, o que a União Europeia nomeou como sendo gatekeepers? São plataformas ou motores de pesquisa que ultrapassam o número de 45 milhões de utilizadores. E por que 45 milhões, Jéssica? Porque representa 10% da população atual, população europeia. Portanto, quaisquer mecanismos ou plataformas que detenham esse número vão ser consideradas gatekeepers e precisam reger-se por essas novas diretrizes e seguir uma série de recomendações que a minha colega Joana vai passar a explicar-vos mais em detalhes, sob pena de multa ou de penas até um pouco mais sérias, ok? Então, os Estados-membros da União Europeia terão de nomear quem serão esses gatekeepers, ok? Até o dia 17 de fevereiro, altura em que as mesmas plataformas com menos de 45 milhões de utilizadores ativos terão também de cumprir essa regulamentação. Tudo claro até aqui? Então, passamos, se tiverem perguntas, já podem ir colocando, que passamos a explicar no final da sessão. E agora, por outro lado, explico a DMA, que seria a Lei dos Mercados Digitais. Ela entrou em pauta no Conselho da União Europeia no dia 12 de outubro de 2022, ou seja, 2 anos após a DSA, ok? E foi publicada no Diário Oficial no dia 1º de novembro de 2022.
ok? Até o dia 3 de julho de 2023, ou seja, nesse verão, as empresas elas tiveram de facilitar à Comissão da União Europeia as informações sobre os seus números de utilizadores, para que elas pudessem ser publicadas como gatekeepers e isso a partir do dia 1º de janeiro, a partir de março, perdão, de 2024, a legislação entrar em vigor e fiscalizar essas entidades, esses organismos que foram nomeados como gatekeepers, ok? Então a gente tem essa linha do tempo, não se preocupem que vão receber todo esse material após a sessão, então podem estudar um pouco mais em detalhes, ok? E passando adiante, explicamos agora quais são os objetivos por trás dessa regulamentação. Em primeiro lugar, a Lei dos Direitos dos Serviços Digitais, dos Atos Digitais, tradução direta do inglês, ela visa primeiro proteger as mercadorias consideradas perigosas, nocivas e conteúdos ilegais. Então, um exemplo, supondo que em vossas fichas do Google, e aí para dar um exemplo bem cotidiano, algum usuário passe com publicações nocivas ou pornográficas ou de qualquer conteúdo vexatório e o Google ele vai automaticamente ter uma vistoria bem mais aprofundada do que já existe para evitar que esses tipos de comentários, esses tipos de avaliações possam ser publicadas e o ambiente digital torne-se mais seguro. Então, livre desses conteúdos nocivos. Ajuda também a enfrentar o cyberbullying, portanto, transformando o espaço um pouco mais seguro para os utilizadores, limitando a publicidade dirigida, ou seja, dando um pouco mais de transparência nessa publicidade, garantindo que ela esteja claramente assinalada e que sejam disponíveis informações sobre quem realiza essa publicidade e o motivo da visualização da mesma. Então, traz um pouco mais essa transparência. Ajuda a compreender e questionar as decisões de moderação de conteúdo, portanto, muitas plataformas têm diretrizes de moderação de conteúdo um pouco obtusas, confusas, que às vezes penalizam algumas páginas sem dizer exatamente as razões. Portanto, a partir da entrada em vigor da DSA, essas razões e decisões de moderação têm de ser mais transparentes com as empresas e com os usuários e simplificar os termos e as condições de uso e de garantimento do conteúdo que é utilizado ou que é publicado dentro dessas plataformas. Ou seja, garantir que essas plataformas de grande tamanho, né, de grande volume de usuários, elas proporcionem resumos concisos e sem dúvida, sem espaço para dúvidas por parte, né, dos usuários, na relação dos seus termos de condições na língua local, ou seja, no nosso caso, em português, para que todos entendam quais são os termos a que estão sendo submetidos na hora de tornar-se presente em uma plataforma considerada gatekeeper, ok? Então, eu sei que são muitos detalhes, vocês podem fazer perguntas ao final, e eu passo também a explicar como isso vai afetar, por exemplo, na vossa presença nas suas fichas do Google. Nós falamos aqui muito de fichas do Google, entendendo que boa parte de vocês e das vossas estratégias digitais conta com o Google como sendo um grande canal de atração de tráfego e de conversão. Então, isso de uma forma mais contundente nas páginas e nas vossas fichas. Visa a lutar contra as fichas falsas, e isso garante, por exemplo, que as vossas marcas tenham uma melhor confiabilidade na hora que um usuário for pesquisar algo relacionado à vossa marca e acabe não caindo em fichas falsas ou fichas copiadas, repetidas. Também visa lutar contra avaliações falsas por meio de processos de aprovação mais seguros baseados em algoritmos de inteligência artificial. Então, o Google vai ser bem mais casca grossa nesse escrutínio das avaliações e das fichas falsas. Terceiro, avaliações com conteúdo ilícito, conteúdos racistas, pornográficos ou nocivos de alguma forma, com conteúdos de
de discurso de ódio, todos esses vão ser banidos. E, por fim, fotos prejudiciais através da moderação de conteúdo, que, como já expliquei, vai ser um pouco mais casca grossa. Não saberia outro adjetivo para utilizar. E bom, e agora eu passo a palavra para a Joana, que vai explicar-vos como é que essas diretrizes serão adotadas e como isso impactará no vosso negócio. Obrigada, Jéssica. Vamos ver então agora quais são as novas diretrizes adotadas pelo Google para responder aqui aos desafios do DSA. Para combater de maneira eficaz aqui o problema das fichas falsas, que não pertencem, afinal, verdadeiramente aqui ao proprietário da marca, o Google introduziu novos métodos de verificação. Basicamente, em 2018, para criar uma nova ficha ou para validar uma ficha que tinha que ser validada novamente, os principais métodos utilizados eram a verificação ou por e-mail ou por cartão postal com um código único. Desde o início de junho deste ano, o Google já retirou a possibilidade de verificar de maneira instantânea essas novas fichas. Atualmente, temos de validar as fichas por dois métodos. A primeira é a verificação em massa, que nos permite validar de maneira instantânea as novas fichas quando as abrimos, mas para isso é necessário ter uma verificação em bulk. Vamos ver depois os detalhes para conseguir aqui esse passo. A outra opção é passar por um processo de verificação padrão com vários novos métodos impostos aqui pelo Google. Quando falamos aqui de métodos de verificação padrão, estamos aqui a referir precisamente aos novos métodos que foram partilhados e implementados pelo Google durante o primeiro semestre deste ano. Então houve aqui já muita evolução desde o início do ano e como estamos aqui hoje em dia a explicar, isso vai se tornar cada vez mais reforçado pelo Google. Hoje em dia há dois tipos, basicamente. Temos o método disponível via API, que, portanto, estão disponíveis na Partu para apoiar todo o trabalho aqui de verificação das fichas dos nossos clientes. E temos o segundo ponto, que é a verificação que não está disponível via API e que, por entanto, tem que ser feito diretamente através do vosso perfil Google de empresa. O primeiro ponto que está aqui disponível na Partu são os seguintes, que estamos aqui a ver no lado esquerdo, através da API, que é o e-mail e o SMS com o qual recebemos um código único, tal quanto antigamente com o correio postal, por exemplo. Temos a chamada telefónica, em que é transmitido um código único, e afinal temos aqui também o postal, mas isso é um método que o Google está cada vez mais a depreciar, porque afinal está aqui a favorecer os outros métodos de verificação. Aqui, quanto aos métodos que estão aqui disponíveis diretamente no Google My Business. Isso é quando vocês não têm API com a Partu, têm que proceder aqui diretamente através do vosso perfil. Hoje em dia temos duas opções. A primeira opção é videochamada, que é em direto. Vocês têm que marcar uma reunião com uma pessoa que está diretamente dentro do Google, da equipa de suporte do Google. E aqui o que eles vão pedir vai ser de mostrar a fachada, mostrar o exterior da vossa loja, mostrar também o interior. E por vezes também pode pedir uma verificação dos documentos legais para mostrar aqui o vosso estabelecimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é hoje em dia o mais utilizado, e acho que aqui alguns de vocês já estão aqui um bocadinho familiar com este aspecto, é a gravação de um vídeo, que basicamente eles vão pedir exatamente a mesma informação que acabo de mencionar, que vai ser mostrar a fachada, o exterior, o interior e alguns documentos, e o Google está cada vez mais a favorecer este método de verificação que é por vídeo. E esse vídeo tem que ser feito diretamente a nível local, pela pessoa que está responsável pelo estabelecimento através do Google My Business. Infelizmente, isso é já para responder um bocadinho aqui a uma das perguntas, imagino eu, que é nós não podemos escolher qual é o método de verificação que queremos, uma vez que é selecionado diretamente de maneira aleatória, mas mais orientado com a gravação de vídeo, mas é de maneira aleatória aqui pelo algoritmo aqui do Google. Então, quando uma ficha precisa de uma validação, isso significa que ela está aqui dentro
de um status que estamos aqui a ver. Hoje em dia temos 4 status possível dentro do Google. O primeiro ponto é a ficha duplicada. Isso, da mesma maneira, é um caso que acontece muito frequentemente e que no futuro, com todas estas novas regras a nível europeu, deveríamos ver aqui uma baixa de fichas duplicadas para evitar aqui criação de fichas que não são do estabelecimento, que não são da marca. Mas basicamente aqui, quando temos um duplicado, isso significa que a ficha criada, na realidade, é um duplicado de uma empresa que já existe no Google, além de já estar verificada. Então, por que aqui, quando uma ficha já está validada, já foi validada e já existe há anos, o Google, quando está a ver que há outra ficha que foi criada exatamente com a mesma morada e o mesmo nome, por exemplo, ele vai vos pedir, mais uma vez, para validar novamente essa ficha para mostrar que sim, vocês são o proprietário desse estabelecimento. O segundo ponto, que não acontece muitas vezes, isso era mais anteriormente, que é a morada duplicada, aqui é ter exatamente uma mesma localização com 2 estabelecimentos diferentes. Às vezes podemos ter aqui uma morada duplicada, mas não é o status que é hoje em dia muito comum. O terceiro status possível é inabilitado. Isso significa que o Google considera que o estabelecimento não existe. E nesse sentido, mais uma vez, hoje em dia este é um status que não é muito comum, muito utilizado, mas pode acontecer em que ele detecta que afinal o estabelecimento não existe e ele então vai considerar que essa ficha está como inabilitada e nem sequer vai mostrá-la, nem vai aparecer. E o último status aqui que temos é a ficha suspensa. Isso significa que a ficha violou uma das políticas aqui do Google e então os utilizadores já não conseguem aceder à ficha, ela já não é visível. Aqui basicamente pode ser por vários motivos, que vamos ver aqui um bocadinho mais para a frente. Basicamente, o nome da ficha que contém, por exemplo, o nome da localização, isso pode ser um dos motivos de suspensão da ficha. Então, basicamente, ele está hoje em dia cada vez mais a reforçar esse ponto e é por isso que temos que tentar aqui estar 100% alinhados com essas novas diretrizes, porque aqui o risco é de ter sempre uma ficha suspensa. Vamos passar então para as novas diretrizes em relação às avaliações. Da mesma maneira que ele está aqui a aplicar novas regras para tudo o que é informação, ele também está aqui a aplicar novas regras para tudo o que é avaliações. No que diz respeito aqui ao DSA, basicamente e relativamente às avaliações falsas, avaliações, como falou a Jéssica, com conteúdo ilegal ou fotos prejudiciais, o Google implementou aqui uma moderação aqui do conteúdo. Basicamente, as informações que nós fornecemos nesta slide foram tiradas diretamente da última versão das regras oficiais aqui do Google. Isso são elementos que já estão em vigor. Eles já estão a utilizar esta informação para analisar e proceder com todo este aspecto de avaliações. E isso também pode ser um dos motivos de ficha suspensa, por exemplo. Aqui podemos identificar, não vou ler aqui cada caso específico, mas há aqui casos que são considerados conteúdos e comportamentos enganadores ou inadequados. Basicamente podemos falar aqui das avaliações falsas, então temos aqui a pedir a pessoas para deixar aqui avaliações dentro da ficha. Basicamente o Google, com o algoritmo dele, consegue identificar que esta avaliação é falsa porque não é um consumidor que veio à loja, por exemplo, então ele aqui consegue detectar e nisso vai ser cada vez mais rigoroso. E obviamente tudo o que é discurso aqui de ódio ou conteúdo violento, racista, da mesma maneira que nós conseguimos pedir ao Google para eliminar avaliações em que o utilizador esteja, por exemplo, a falar de uma pessoa que estava dentro da loja com um discurso um bocadinho racista, o Google de maneira autónoma já vai proceder aqui a essa validação e cancelamento dessas avaliações. Por esta razão, o Google está a proceder a uma moderação muito mais precisa e vai ser cada vez mais o caso. Relativamente aqui às restrições de publicações. No momento em que uma avaliação é publicada ou respondida, o algoritmo, como eu estava a dizer, vai verificar aqui o conteúdo para certificar que está a cumprir as suas regras. Por isso, às vezes, pode demorar um bocadinho mais para receber ou para publicar uma avaliação,
Vamos dizer que isso não vai ser de maneira instantânea, vocês podem responder uma avaliação, mas não vai ficar diretamente visível no Google. Porquê? Porque ele justamente está aqui a verificar que o conteúdo que vocês deixaram na avaliação, o texto que vocês escreveram, está aqui a cumprir as suas regras. Afinal, como eu expliquei aqui, o risco é de ter uma ficha suspensa se essas avaliações não estão a respeitar aqui as regras. Isso também vale para as outras publicações. O que eu chamo aqui outras publicações vai ser, por exemplo, os produtos ou o Google Post. Basicamente, se vocês dentro de um Google Post, por exemplo, meter aqui conteúdo que não respeita aqui as regras, com conteúdo, acho que não é o caso, não é? Mas conteúdo aqui pornográfico, por exemplo, ele basicamente pode meter essa ficha suspensa, porque não está aqui, obviamente, a cumprir as suas regras. Então, vamos ver aqui se ter um Store Locator ajuda. Qual é aqui o sentido deste ponto? Com todas estas restrições que o Google está a impor com a verificação das fichas e respectivamente aqui ao conteúdo, é interessante começar a pensar se ter um localizador de loja, que nós chamamos aqui Store Locator, pode ajudar. A resposta é sim. Não só, obviamente, que é aqui o ponto principal normalmente de um Store Locator, que é melhorar o SEO, aumentar aqui o número de visitas às lojas, mas aqui o objetivo de ter um Store Locator com toda esta regulamentação vai ser de ter provas adicionais de um website em que as informações que vocês têm dentro do localizador de lojas são idênticas às informações que vocês estão a publicar dentro do Google. Basicamente, o algoritmo, no momento em que tem de validar a exatidão de uma informação, ele vai procurar toda essa informação em vários lugares na web inteira, em várias plataformas, mas um dos sítios mais importantes é obviamente aqui o vosso website. E como estamos aqui a falar de informação mais a nível local, ele basicamente vai ver se essa informação sobre as lojas vai analisar de maneira individual e vai ver se corresponde às informações que vocês meteram dentro de uma ficha Google. Por isso, basicamente a resposta é sim, ter um Store Locator atualizado pode ser uma grande ajuda para validar aqui as fichas, porque afinal ele vê que a informação é idêntica, então a informação está correta e ele faz aqui um processo de validação em que não vai ser obrigatório de passar pelas outras informações que vimos aqui anteriormente. Um dos pontos aqui, e isso é um tema que para aqueles que estão aqui a participar e que trabalham comigo, eu já mencionei muitas vezes, e que é um dos pontos mais importantes e o Google está a reforçar cada vez mais, é a diretriz de nomenclatura. Aqui, com todas estas alterações, o Google está a tornar-se cada vez mais rigoroso no que diz respeito ao nome da empresa nas fichas Google. Ele recomenda, nem é bem recomendação, ele torna essa informação obrigatória, que é de limitar o nome da nossa marca ao que está escrito dentro ou na fachada ou nos documentos legais. De facto, para verificar uma ficha, o Google pode solicitar uma fotografia da fachada para ver aqui o nome do estabelecimento, para reativar a ficha, ou também pode vir a perguntar aqui por documentos legais para analisar o nome exato da empresa. Em caso de incumprimento dessas regras, imaginemos o nome que está na fachada ou o nome que está dentro do documento legal não corresponde ao nome que vocês tinham metido dentro da vossa ficha, o algoritmo pode suspender a ficha. E em casos mais críticos, imaginemos se seja o caso em todas as fichas dentro de uma conta, ele pode também vir a suspender toda uma conta. Sinceramente, eu ainda não tive essa situação de suspender uma conta, de fichas suspensas, isso sim, mas sei que já aconteceu e é por isso que hoje em dia esse ponto de não ter o nome da localização, por exemplo, dentro do nome de uma ficha é muito importante, porque é um dos motivos hoje em dia principais em que uma ficha fica suspensa. Sobre aqui o Shop in Shop, basicamente aqui as regras são também um bocadinho mais rigorosas, afinal aqui a conclusão é que ele está a se tornar mais rigoroso em todos os aspectos. Isto é, no caso em que existe uma loja dentro de uma loja, basicamente cada marca tem de possuir a sua própria ficha, ou seja, por exemplo, temos aqui vários exemplos, mas se o Corte Inglês tem uma esquina dentro da sua loja do Corte Inglês que é sobre a marca Dyson, o Corte Inglês não pode ser proprietário
dessa ficha do Dyson. São duas empresas diferentes, são duas marcas diferentes. Então, basicamente, ele não pode ser proprietário aqui desta loja. Pode ser exatamente aqui o caso isto é Citadium, que é um centro comercial de lojas. Ele não pode ser proprietário da loja Nike, porque não é a mesma empresa, não é a mesma marca. Então, basicamente, aqui cada proprietário tem que ser a sua própria ficha. E, basicamente, o primeiro ponto é que eles estão-se a basear também sobre o endereço e-mail da marca. Além disso, também deve ser aqui, obviamente, obrigatório conseguir apresentar documentos que comprovem o registro da empresa da Câmara de Comércio, e as empresas devem ter uma sinalização permanente que indique a existência dessa marca dentro da outra empresa. Então, aqui o objetivo é de conseguir mostrar que nós somos proprietários dessa marca. Por exemplo, imaginemos aqui o caso da Dyson dentro do centro comercial do Corte Inglês. Temos que conseguir demonstrar que nós somos os proprietários com o endereço e-mail e com os documentos aqui para comprovar essa informação. Da mesma maneira, por exemplo, os funcionários que trabalham nessa esquina, por exemplo, da marca Dyson, eles têm que ser empregados da própria marca. Então aqui eles vão ser empregados da Dyson, não vão ser empregados do Corte Inglês. Tem que ser mesmo aqui distinto. Sobre aqui o departamento dentro de outras empresas, aqui estamos a falar de casos um bocadinho mais específicos, mas basicamente aqui o mesmo se aplica aos departamentos dentro de uma outra empresa. São as mesmas regras que aquelas de loja dentro da loja. Basicamente aqui o nome do departamento deve ser distinto da empresa principal e devem ter uma entrada separada para o público. Aqui estas regras aplicam-se na maior parte dos setores. No entanto, tudo o que é setor automóvel e setor da saúde tem umas regras um bocadinho mais flexíveis, vamos dizer. Basicamente aqui, para entender um pouco melhor, temos aqui o exemplo da GetGo Fuel, por exemplo, que tem a categoria estação de serviço, mas eles vão ter outro departamento, vai ser o GetGo, que é lavagem de automóveis. Aqui é uma atividade diferente, eles têm uma categoria diferente, então eles podem ter aqui esta distinção de ter duas fichas dentro do Google. Eu aqui queria só entender, e vamos ter aqui a pergunta dentro da fase de perguntas, se vocês já se depararam com qualquer um destes problemas que mencionei recentemente. Então, se vocês foram confrontados aqui a fichas suspensas por causa do nome da localização ou por ter uma loja dentro da loja, por exemplo, se conseguirem aqui responder, só para vermos aqui um bocadinho essa informação, se já foram aqui enfrentados ou não a essa situação. Não duvidem em partilhar. E vou aqui passar novamente o micro à Jéssica. E, obviamente, no fim, conseguimos responder às vossas dúvidas sem problemas. Obrigada, Joana. Eu ia comentar a mesma coisa, recebemos até agora 2 perguntas, e não se preocupem, todas as perguntas elas vão ser devidamente respondidas ao final. Estamos agora chegando ao final dessa sessão e eu passo a comentar um pouco mais sobre a lei do DMA, que, de um primeiro ponto, nós vimos com Joana, todas essas novas diretrizes e essa rigidez maior do Google diz respeito, principalmente, às fichas já existentes, portanto, produtos do Google que já são utilizados, que você já tem a vossa presença, então, é um escrutínio um pouco mais forte em relação a essas diretrizes. No outro lado, nós temos a DMA, que visa garantir um espaço mais equânime, mais equitativo, também para outras plataformas que vocês ainda não estão presentes. Ou seja, essa lei visa a garantir o objetivo estar presente em vários canais de forma com que os produtos disponibilizados por um gatekeeper não sejam privilegiados em detrimento de outras plataformas, de outros organismos. Jéssica, como é que isso acontece na realidade? Vamos supor que, e esse é um exemplo
já presente no cotidiano, quando vocês realizam uma pesquisa local, cabeleireiro próximo a mim. A primeira coisa que aparece na vossa pesquisa é o local pack, ou seja, o pack local, com as principais empresas mais bem avaliadas ou mais próximas de si, e isso é um produto do Google. Então, o Google, neste momento, ele privilegia as empresas que ele, segundo o seu algoritmo, considera mais pertinente, ele mostra para o usuário. Em segundo lugar, aparecem os patrocinados, que são as empresas que estão ali pagando para ter esse posicionamento melhor ranqueado dentro da pesquisa do Google. E em terceiro lugar, vão aparecer as empresas que tiveram um bom trabalho de SEO local, que trabalharam a vossa estratégia de conteúdo para isso ser melhor indexado. Com essa nova regulamentação em vigor, o Google, por exemplo, será obrigado a distribuir melhor essa informação, visando a não favorecer os seus produtos em primeiro lugar. Portanto, a gente não sabe ainda exatamente como isso vai aparecer para os usuários, os utilizadores, mas a regulamentação rege que os produtos do Google ou de qualquer outra plataforma gatekeeper não sejam favorecidos em detrimento de outras plataformas. Isso pode querer dizer que um resultado que sai no Tyndale ou em algum outro organismo de pesquisa também possa ser visível no Google, e em terceiro ou quarto lugar possam vir os resultados do que consideramos, né, o Local Pack e outros produtos do próprio Google, certo? Então, esse é o objetivo por trás da DMA. E um insight que queremos deixar aqui também, que Joana já adiantou, é sobre a importância de ter um Store Locator sempre atualizado. Nós compartilhamos com vocês aqui um inquérito, se já consideram o uso do localizador de lojas dentro da vossa estratégia. Nós consideramos algo muito importante, podemos discutir mais à frente. E trago-vos também, mais destrinchadamente, quais são os do's e os don'ts, né? O que as empresas devem fazer e o que as empresas não podem fazer no que diz respeito ao DMA. Em primeiro lugar, permitir que terceiros interajam com serviços do próprio gatekeeper em determinadas situações específicas, ou seja, mais uma vez, trazendo a questão dos produtos Google, né? Vamos trazer aqui muitas vezes o Google, porque eu acho que é o exemplo mais pertinente na situação. Permitir com que outros produtos de concorrentes, inclusive do Google, possam ser mostrados e os usuários possam interagir com esses conteúdos dentro da própria plataforma do Google. Então, o Google ele vai ser obrigado a permiti-lo, ok? Segundo ponto, permitir que os utilizadores acedam aos dados gerados na utilização da plataforma. Esse é um ponto muito delicado e muito crítico hoje das plataformas e que trouxe muito debate sobre a transparência das informações. Para onde vão as informações que os usuários deixam de rastros, os cookies, e como esses dados são utilizados. Então, o Google, assim como outras plataformas já foram obrigadas, ele terá que dar o acesso aos dados gerados na utilização da sua plataforma. Terceiro ponto, fornecer às empresas que fazem publicidade na sua plataforma as ferramentas e informações necessárias para que os anunciantes e editores realizem a sua própria auditoria. Então, mais uma vez, no sentido da transparência, além de ser transparente com os usuários, o Google também terá de ser transparente com as empresas, para que eles possam saber exatamente quais os critérios o Google está usando, por exemplo, para delimitar o CPC ou o valor que ele cobra por palavra-chave, ou como o algoritmo ele foi modificado a cada atualização. Então, isso precisará ser mais esclarecido à comunidade. E, por fim, permitir que os seus usuários promovam a sua oferta e concluam contratos com os seus clientes fora da plataforma do gatekeeper. Então, transações que hoje são permitidas apenas dentro da plataforma do Google, ou o Google impõe que o seu produto ele seja privilegiado em detrimento de outros produtos de terceiros, isso não poderá continuar sendo permitido.
ok? Agora vamos para o outro lado, as, digamos, atribuições que não serão permitidas sob risco de pena e de multa, é tratar os serviços e produtos oferecidos pelo próprio gatekeeper de forma mais favorável. É um pouco do que eu já trouxe no tópico anterior. Impedir que os consumidores liguem para as empresas fora das suas plataformas, ok? Impedir os utilizadores de desinstalar qualquer software ou aplicação pré-instalada, se assim o desejarem. Portanto, essas plataformas não podem impedir que você utilize serviços de terceiros ou condicionar o usufruto de um determinado serviço ou produto ao serviço daquele gatekeeper. Portanto, os consumidores têm de estar muito livres para se conectarem e para usarem os produtos sem estarem presos a uma aplicação ou a um software específico. E, por fim, não será permitido rastrear utilizadores finais fora do serviço principal da plataforma dos gatekeepers para fins de publicidade direcionada. Lembramos aqui do grande escândalo, né, do Cambridge Analytica, quando o Facebook cedeu um volume gigante de informações dos seus usuários para empresas terceiras e tivemos um grande escândalo que, inclusive, derivou toda essa série de diretrizes e regulamentações que hoje vão ser muito bem regidas e fiscalizadas, sobretudo na União Europeia. Portanto, as empresas terão de ter muito cuidado em relação a essas informações comercializadas. E agora, passo-vos também a falar um pouco mais desse processo multicanal. Uma das formas que a sua empresa pode driblar ou posicionar-se de maneira mais correta dentro desses mecanismos sem sofrer essas sanções é tendo um processo multicanal ou, em outra palavra, omnicanal. Estar presente e ser visível em diversas plataformas e ter uma presença consistente dentro de cada uma dessas plataformas. Portanto, as suas lojas passam a estar mais visíveis nos principais mapas, canais, diretórios. Portanto, a nossa dica aqui, e é algo que nós, a Joana principalmente, com os nossos clientes, tem batido muito nessa tecla, é não privilegiar ou não deixar toda a sua informação e o seu ponto de contato com os clientes apenas em uma única plataforma. Quanto mais variedade de plataformas os seus clientes podem ter de contato com a sua empresa, mais interessante isso vai ser do ponto de vista dessas diretrizes e regulamentações, tá? Inclusive, passo aqui a compartilhar mais uma pergunta. Gostaria de saber em quais essas plataformas as suas lojas estão presentes. Eu vou aqui compartilhar essa aqui. Um segundo. E eu gostava muito que pudessem responder em quais essas plataformas a vossa empresa está presente. Então, dando seguimento e voltando ao ponto que a Joana trouxe anteriormente, investindo na estratégia de Store Locator, vocês, ao mesmo tempo, conseguem respeitar as diretrizes da marca para uma melhor apresentação das suas lojas e não deixar com que a vossa presença digital esteja condicionada única e exclusivamente a uma plataforma, ok? Portanto, o Store Locator é uma forma de vocês terem mais domínio da vossa presença online e ter mais domínio de como essa informação ela vai ser mostrada e direcionada para os usuários sem depender, né, desse escrutínio do algoritmo do Google, das regras que o próprio Google venha a impor. E também pode ajudar uma boa classificação graças a essa eficiência no SEO e fazendo com que as suas lojas fiquem mais classificadas, melhor classificadas na pesquisa local. Ok? E tudo isso pode ser realizado através de uma plataforma que hoje consegue ter essa gestão tanto através de uma gestão centralizada, seja ela nesse contato direto API, ficheiro Excel ou a própria interface, e ela pode ser também uma gestão local através dessa gestão de loja, e todas elas
que estão centralizadas nessas múltiplas plataformas que a Partout pode dar acesso. Portanto, recomendamos fortemente que as vossas marcas estejam presentes nas redes sociais e nos principais motores de busca. Colocamos aí apenas alguns dos motores mais conhecidos. Mapas e GPS, então, não apenas no Google Maps, mas também no Waze, no Apple Maps e em outros diretórios, assistentes de voz e utilização externa, Store Locator, que de todas essas plataformas, eu diria que é a única sobre a qual vocês têm 100% de controle sobre toda a informação que é mostrada e referida. Ok? Então, já estamos aqui chegando ao final, através de uma plataforma all-in-one, ou seja, uma solução completa. As vossas marcas podem ser encontradas e elas podem ser escolhidas através dos produtos que a Partout pode oferecer para que não apenas as vossas marcas estejam de acordo com as novas regulamentações e diretrizes, mas também do ponto de vista comercial, que elas possam ter uma melhor visibilidade e um melhor contato com os vossos clientes. E já estamos chegando aqui ao fim. Hoje estamos presentes em mais de 150 países com um banco de clientes de 800, e aí vocês podem ver nessa primeira linha os principais clientes que temos aqui a nível de Portugal, que são mais internacionalmente conhecidos. Temos também nessa segunda linha muitos clientes importantes que estão conosco hoje, confiam na Partout, e são clientes tanto a nível local quanto a nível internacional. E nos colocamos aqui à disposição de todos vocês para outras dúvidas que tiverem. E aqui já passo a palavra, inclusive, para a Joana, para Sim, responder algumas dessas perguntas. Joana, quer... sim. Vamos começar, eu acho que tinha sido a Karina que fez uma primeira pergunta. Sobre o nome da empresa na ficha, a marca tem uma palavra totalmente em maiúscula no nome. Para além disso, também inclui o nome da localização. Ok. E quando o Google opta por validar através do SMS ou chamada telefónica, e o número do meu business não é o meu direto, mas sim o número do telefone do negócio local. É atendido por EVA no call center. O vídeo chamada, eu também não estou a localizar. Não entendi bem aqui a pergunta da Karina. Aqui, só para responder aqui sobre o método de validação. Quando o Google escolhe, por exemplo, que seja validado por telefone, ele em geral sempre utiliza o número do telefone da localização, porque temos aqui a falar de gestão a nível local. Então sim, ele aqui vai utilizar o número do telefone que está dentro da localização. Se basicamente é atendido por um IEVR num call center, efetivamente não vai aqui funcionar. Então aqui existem outros métodos de verificação, porque ele sempre permite dizer que não conseguimos validar com este método de verificação, e normalmente deveria haver aqui alguma maneira de validar com outro sistema de validação. Não sei se consegui aqui responder exatamente à pergunta, mas aqui o ponto é que ele sempre vai utilizar o número de telefone a nível local, e é por isso que aqui nós, pelo menos na Partout, sempre recomendamos meter um número de telefone que seja o da loja, até porque a nível de experiência cliente, quando uma pessoa está a ver uma ficha e quando vai clicar no número do telefone, nós estamos à espera que uma pessoa dentro da loja responda aqui ao telefone e não que seja um call center. Depois entendo que seja uma questão mais estratégica e de organização interna, mas aqui sobre o Google e o funcionamento a nível local, aqui é ter o número do telefone da loja diretamente. Joana, antes de passarmos para a segunda pergunta, como eu não sei se, né, como estão todos de tempo, eu queria deixar uma última pergunta aqui no nosso Sim. inquérito para saber se os participantes aqui hoje têm interesse em saber como nós podemos ajudá-lo. Inclusive, ao responder sim, nós podemos pensar em um outro momento mais, né, tete a tete, para que possam facilitar as respostas a essas perguntas. Portanto, aos que tiverem interesse, respondam esse último inquérito, dizendo se tem interesse que nós o contatemos para ter essa auditoria mais personalizada.
Exato. Estou a ver aqui que a Karina está a responder. Eu acho que sim, se calhar ajudaria mais, se calhar ver aqui o interesse da parte e de como poderíamos aqui ajudar com todos estes aspectos aqui. Porque sim, estou a ver que tem a gestão a nível central nesta questão da verificação. É por isso que aqui, nem que uma gestão das fichas sejam feitas a nível central, temos o caso aqui em muitas contas, muitos clientes na parte 1, sempre vai haver como uma obrigação de, em algum momento, dar acesso, nem que seja de maneira pontual, a nível local, para essa questão de verificação, porque, sinceramente, hoje em dia não há outra maneira, a nível central, de validar uma informação que seja a nível local. Infelizmente, porque entendo que não possa ser assim tão fácil. Espero ter respondido, Karina. Se não for o caso, não duvidem em contactar a Partu para ver como é que podemos aqui ajudar. Vou passar à pergunta do Nuno Rosa, que era: é possível remover fichas duplicadas? Obviamente, e ainda bem, porque senão ia ser aqui um bocadinho o caos dentro do mundo do Google. É possível remover fichas duplicadas, mas nesse sentido é por isso que hoje em dia temos sempre que passar pelo sistema de validação da ficha para mostrar que somos bem o proprietário do estabelecimento, e a partir do momento em que nós validamos aqui essas fichas, o Google vai então eliminar a outra ficha que é um duplicado da nossa marca. Então aqui a resposta é sim, e basicamente nós temos aqui uma equipa de suporte que está aqui para isso também, para ajudar em todas essas questões mais técnicas e gerir isso no dia a dia. Espero ter respondido, Nuno, aqui à pergunta. Ao fim de quanto tempo é feita essa eliminação, Nuno? Isso tudo depende. Basicamente, quando uma pessoa vê que temos aqui o duplicado da ficha, nós validamos a nível local, têm que validar aqui novamente a ficha, e a partir do momento em que a ficha está validada, ele vai eliminar diretamente aqui a ficha duplicada. Por isso, basicamente, pode ser feita de maneira muito rápida, entre aspas, se vocês validarem diretamente aqui a vossa ficha. Aqui não estamos aqui a falar em dias, se não em 24 horas ou 48 horas, se vocês realizarem diretamente essa validação de ficha. A última pergunta, por enquanto, da Sofia. Pode esclarecer melhor a questão da não necessidade da app para aceder à informação? Acredito que foi no ponto que eu falei sobre as novas diretrizes do que não estava permitido a partir da entrada em vigor dessas diretrizes, o que as empresas não poderiam mais fazer. Então, imagina que vou dar um exemplo bem banal, exista algum endereço, algum mapa, ok, de uma empresa que está apenas cadastrada no diretório, vamos supor, Waze. E o Waze, como um gatekeeper, obriga as pessoas instalarem o seu aplicativo para acederem, por exemplo, à informação que está nesse diretório. Portanto, a partir da entrada de vigor, uma empresa não poderá forçar ou não poderá condicionar o acesso àquela informação à descarga de uma aplicação ou de um software específico. Ou seja, essa informação ela tem que estar acessível ao utilizador, ela tem que estar transparente o máximo possível, e as empresas, no caso não as pequenas, mas as consideradas gatekeepers, não poderão condicionar o acesso à informação à utilização de uma aplicação ou um software. Espero que tenha ficado um pouco mais claro agora, Sofia. E a última pergunta, acredito que você possa respondê-la. Sim, recentemente removi um perfil que aparecia 2 vezes e fiquei sem o perfil. Todos os perdi, o que poderá ter acontecido? Aqui, se eu entendi, é que a Sofia removeu diretamente aqui as 2 fichas, é isso, e ficou sem nenhuma. Aqui é complicado, eu só queria entender se a ficha tinha sido duplicada, qual era aqui o problema da ficha, porque basicamente aqui para remover um perfil, em geral é preciso ter um motivo aqui, vamos dizer, adequado, que corresponde aqui às regras do Google. Não podemos remover uma ficha sem ter aqui um motivo que seja, vamos dizer, validado. Então não sei se consegue dar aqui mais informação, só para eu conseguir entender um pouco melhor
o que poderia ter acontecido aqui nesta situação. Removeu uma e ficou sem as duas. Bom, sinceramente aqui vai ser complicado conseguir responder ao porquê, porque normalmente ao remover uma ficha, imagino que tinha sido duplicado, deveria ter ficado com a outra. Aqui não vou conseguir responder porque se não temos aqui toda a informação, não conseguimos aqui ajudar sobre este caso em específico, infelizmente. Sobre a última pergunta da Karina, eu acabo de enviar um link que dá acesso às próprias guidelines, né, diretrizes que o Google compartilhou no seu diretório. Então, se a Karina encontrar a seção que diz exemplos de nome de empresa, vai ver cada exemplo do que é permitido e o que não é permitido, o que passa a ser aceito. E acredito que aqui possa ter um exemplo exato do que acabaste de comentar. Por exemplo, Driving KFC Almada. Então, acho que a Karina, entrando nesse link, consegue entender exatamente o que é que possa ser aceito e o que não passa mais a ser aceito. Ok? Perfeito, Por obrigada, nada. Jéssica. Bom, obrigada a vocês todos que estiveram presentes até aqui conosco. Aos que responderam sim sobre a pertinência da Partout, contatar-vos para entender como podemos ajudá-lo, entraremos em contato em breve e todos que estiveram aqui presentes hoje, indistintivamente, receberá a gravação e o acesso a esse material, ok? Desde já agradeço muito a você, Joana, por toda a tua explicação, acho que ficou tudo muito claro e também toda a tua expertise. Muito obrigada. Obrigada a ti, Jéssica, e obrigada a todos pela participação hoje. Muito obrigada a todos e tenham um excelente dia.